Olá, pessoal. Eu sou Elisa Guaraná de Castro, sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu estou hoje aqui nessa aula para falar sobre juventude. A gente tem um debate longo nesse tema. É um debate que teve muita importância na academia, mas com baixa participação da própria juventude. Isso vai mudar nos anos 2000. A partir dos anos 2000, a gente vai ter uma mudança importante e que é uma mudança que eu acho que impacta até os dias de hoje, né? Então, a gente vai ter uma mudança, primeiro, de percepção sobre a juventude, nas próprias pesquisas realizadas sobre juventude. A gente tinha uma ênfase muito grande em juventude como um problema, né? Então, era o tempo todo pensando e tratando juventude a partir ou da ideia de delinquência, especialmente associada à juventude urbana, a ideia também, no caso, por exemplo, da juventude rural, sempre focada na saída do campo, né? Na saída do meio rural. Então, uma visão sobre juventude muito associada à ideia de que a sociedade tinha que atuar sobre a juventude, né? A partir dos anos 2000, apesar de sempre a juventude ter participado em todos os momentos da história, a gente vai ter uma organização da juventude em outro patamar. A gente começa a ver no Brasil e no mundo, né, a juventude se auto-identificando como organização de juventude. E isso faz muita diferença, né? Se identificando como organização e atuando para pensar agendas específicas nesse sentido. Isso vai ter ainda um impacto maior quando chega o governo Lula, né? Então, em 2005, a gente vai ter um momento importantíssimo para a gente no tema sobre juventude, que é a institucionalização das políticas públicas. Como isso se dá? Isso se dá com a participação da própria juventude em vários espaços. Uma pesquisa anterior, que foi muito importante, construída pelo Instituto Cidadania, hoje o Instituto Lula, realizado, né, por professores, pesquisadores, como Regina Novaes, mas principalmente por muitos jovens, que vão desenhar um pouco essa primeira proposta de construção de políticas públicas para e com a juventude, as chamadas PPJ. E essas políticas vão dar um tom, uma cara, né, para o governo Lula, especialmente, do como tratar, como lidar com essa questão. Então, a gente diz que ali a gente teve um reconhecimento social de que a juventude tinha que, primeiro, né, ser tratada como uma população com agendas próprias, e, segundo, que a juventude tinha que participar do próprio debate sobre isso. Então, em 2005, a gente tem a criação da Secretaria Nacional de Juventude, do Conselho Nacional de Juventude e, principalmente, do ProJovem, o primeiro grande projeto de política pública nacional focada em juventude. E o foco, inclusive, do ProJovem era um foco mais voltado justamente para a juventude urbana, pensando naqueles jovens que tinham, de alguma forma, saído do espaço de formação, da formação educacional formal, e precisavam de um espaço diferenciado, que era o ProJovem, para que eles pudessem completar a sua formação básica. Isso foi o ProJovem. No governo Dilma, a gente, de certa forma, abre esse debate para outras juventudes, né? Então, a gente vai ter uma participação importante no período do governo Dilma, secretária Severine Macedo, né? A gente teve antes o secretário Beto Cury, e a gente vai ter depois o secretário Gabriel Medina. Nesses três formatos de secretaria, a gente vai tendo essa construção das políticas públicas para a juventude. No governo Dilma, no primeiro governo Dilma, a gente vai ter, então, finalmente, a promulgação, né, a assinatura por parte da presidenta agora, de um estatuto que passou 10 anos sendo discutido no Congresso e que hoje é o Estatuto Nacional de Juventude, muito importante. Todos devem conhecer de perto o que é o estatuto. É considerado um dos melhores estatutos do mundo, porque ele realmente foi pensado junto com a juventude e trabalhado a partir da ideia da diversidade e das múltiplas necessidades, das múltiplas demandas, direitos que a juventude tem. Essa juventude, então, passou a ser percebida de forma mais clara como atendida a partir dos 15 aos 29 anos. Né? Nesse mesmo período, por conta do primeiro Congresso Nacional de Juventude, onde a prioridade máxima foi tratar do tema da juventude negra, mas mais especificamente da violência institucional, do extermínio, do racismo institucional contra a juventude negra, criou-se, no período do governo Dilma, o Juventude Viva, pensado para isso, né, para atuar diretamente com essa questão, além da Estação Juventude e outros projetos voltados, por exemplo, para a juventude rural. Na sequência, a gente ainda teve a juventude
O ID Jovem começou a ser gestado na primeira gestão e foi lançado na gestão do secretário Gabriel Medina, que até hoje está aí presente, o ID Jovem. Essas políticas, elas tinham como principal questão a inclusão, a participação, a construção democrática de políticas públicas e de uma sociedade discutindo a diversidade da juventude. Nesse sentido, a gente pode dizer que a chegada um golpe, né, contra a presidenta Dilma e o governo Temer, um governo golpista, ele rompe com o caráter, né, da construção dessas políticas e dessa institucionalidade. E no governo Bolsonaro isso segue se aprofundando. Então, ainda que a gente tenha algumas dessas políticas, e ainda que a gente tenha o Conjuve, a Secretaria Nacional de Juventude existindo, elas existem hoje com outro perfil, um perfil que está marcado pela cara desse governo, né? Um perfil marcado pela extrema-direita. E isso nos remete para uma questão muito importante hoje, o tema da representação da juventude nos espaços da política. Então, a gente tem dois grandes desafios. Com a chegada da extrema-direita no governo, a gente teve também, obviamente, uma inserção, né, da cultura, do debate político, das ideias da extrema-direita na sociedade brasileira e também junto à juventude. Então, eu diria que esse é um primeiro grande desafio da juventude organizada, né, e da juventude que está focada em enfrentar esse debate, focada em enfrentar essa política, pensar como tratar e como dialogar, como, de alguma forma, criar fissuras, como a gente fala, né, nessa relação, nessa visão, que é uma visão, eu digo que é da sociedade para a guerra, né? A sociedade de uns contra uma boa parte da população, que é a construção da sociedade da extrema-direita, voltada aí também para a juventude. Então, nesse sentido, a gente fez uma pesquisa sobre as eleições de 2018. E nós comparamos, uma coisa que eu acho que é bem importante de chamar a atenção, a gente comparou as candidaturas jovens de 2014 e 2018 até 29 anos, e a gente comparou também quem foi eleito. E esse é um dado bem importante para a gente. Primeiro, não há uma grande mudança, né, em relação ao número de jovens que efetivamente ocupam cadeiras. São poucos, nós temos apenas 5%. Né? A gente tem 3%, 3,7%, é um dado muito baixo para as candidaturas e para representação juvenil até 29 anos. E a gente tem um outro dado muito importante. Se candidataram em 2018 uma quantidade importante de jovens, mulheres, negros, que se apresentaram, né, para serem candidatos e possíveis eleitos para ocupar cadeira como deputados federais. E quando a gente fala que é um dado importante, porque a gente está falando assim, a gente tem 50% de mulheres jovens se apresentando como candidatas no total das candidaturas, né, dos jovens. E a gente não tem esse mesmo quadro, esse mesmo cenário entre os adultos, entre os chamados adultos a partir dos 30 anos, a gente tem muito mais homens do que mulheres se apresentando para a candidatura. No mesmo sentido, a gente vai ver isso em relação à raça, né? A gente vai ter uma quantidade importante de jovens negros ou jovens não brancos se apresentando, mas, infelizmente, o perfil final, né, dos eleitos, que não são muitos, a gente está falando de 18 eleitos até 29 anos, a gente tem 80% de brancos. Então, a gente tem um perfil de jovens eleitos que tem exatamente a cara da elite brasileira. Né? 80% são homens, 80% são brancos, e a maioria são o ensino superior completo. Então, a gente tem aí um perfil, né, que se completa ainda quando a gente olha para o quadro dos partidos, que fica para a gente claro que a gente teve aí, a gente tem hoje uma representação nas 513 cadeiras do Parlamento Brasileiro, a gente tem uma representação de, hoje, 18, eram 19 parlamentares, né, agora são 18, parlamentares, onde a imensa maioria vem de um perfil de partido de centro-direita e extrema-direita. Então, nós temos poucos candidatos representando os trabalhadores. E mais ainda, não temos, nessas 18 cadeiras, e antes 19, nenhum candidato do PT que tenha se elegido nessa faixa etária. Então, nós temos pela frente um grande desafio.
Esse é um desafio da gente pensar qual o perfil das candidaturas que nós vamos ter no próximo pleito, né? Nesse próximo pleito, a gente vai ter como grande desafio enfrentar essa extrema-direita, né, cotidianamente nas ruas, mas também conseguir avançar num outro perfil de jovens e jovens, homens, mulheres, negros, negras, LGBTQI+, que possam representar a classe trabalhadora, efetivamente, no parlamento brasileiro. Esse não é um espaço pequeno, é um espaço que a gente sabe que é fundamental, inclusive para a gente conseguir dar suporte para o governo Lula, que a gente espera conseguir eleger, temos certeza que vamos conseguir eleger o Lula, e esse é o nosso grande esforço, como eu vejo como um grande desafio para a juventude. Enfrentar a estrutura hoje muito dura de fake news do Bolsonaro, que atinge muito a juventude, conseguir trazer mais para a gente a base trabalhadora que está na base do bolsonarismo e, ao mesmo tempo, conseguir refletir isso em candidaturas e em deputados eleitos no próximo pleito. Bom, essa foi minha contribuição. A gente teria muito mais para conversar, mas aí a gente pode fazer isso num próximo momento. Muito obrigada, Fundação Perseu Abramo, por essa oportunidade.